Amém. Meus irmãos, nós vamos voltar hoje pela manhã ao texto de Corinto, seguindo normalmente, domingo à noite, Gênesis, e pela manhã, Corinto. Então, eu convido você novamente a acompanhar comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos expor a segunda parte e domingo que vem, se Deus permitir, faremos a exposição da última parte do capítulo. Então vamos ler o capítulo todo para memorizarmos e também termos maior entendimento do que Paulo tem a dizer. 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 até o final do capítulo 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós faremos a exposição do verso 6 a 8, será a nossa leitura agora. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Semana que vem, os versos que iremos ler agora. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Senhor, fala-nos mais uma manhã de domingo e nos purifica, Senhor, nos limpa de toda maldade. Purifica a tua igreja, Senhor, purifica o teu povo, faz com que ele largue o velho fermento, expulse a podridão e ande no caminho da santidade, Senhor. Fala-nos, porque somente tua voz pode mudar os nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Entre tantas experiências profissionais adquiridas, trabalhar numa rede de supermercados, uma rede americana, foi, para mim, a pior delas. Pouco dinheiro para inúmeras obrigações.
Você tinha que manter tudo organizado o tempo todo para atender uma clientela que era cheia de exigências. Tudo tinha que estar limpo, organizado, perfeito, principalmente porque pessoas das classes mais altas circulavam toda hora, inclusive, entre elas, prefeitos, deputados, e eles não se permitiam transitar num ambiente caótico, sujo, desorganizado. Mas trabalho mesmo, eu sempre achei, era a turma que trabalhava no hortifruti. Diariamente deveriam supervisionar todas as frutas e todas as verduras. Era necessário olhar uma por uma, justamente devido às apodrecidas. Elas, impressionantes, as podres, tinham um poder de infecção generalizada. Nem precisavam ficar circulando entre as outras ou entre as demais. Só o fato de uma podre estar presente lá, paradinha, entre verduras, entre os frutos, ela já produzia um estrago gigantesco. Isso significava para o dono da empresa, para os americanos, perder dinheiro e também uma dor de cabeça, porque os clientes viviam sempre reclamando: olha lá, tem verdura podre e vai estragar as outras. Eu perdi as contas das vezes que tive que ajudar o pessoal a analisar se de fato tinha alguma coisa podre lá no meio das verduras e dos frutos variados. Engraçado que essa experiência me faz até hoje abrir a geladeira por vezes e observar a qualidade das frutas e dos legumes. Alguém chama de toque, né? E apesar de todo cuidado, e acredito que você, dona de casa também, apesar de todo cuidado que você tem, apesar de toda cautela, assim como no supermercado, você está lá investigando, uma vez por outra a gente olha lá e encontra um fruto, uma verdura, um legume apodrecido. E aí, para não perder tempo, você tem que tirar tudo, lavar, desinfetar o recipiente, jogar o que está podre fora, pegar as coisas boazinhas, colocar lá dentro de novo, guardar na geladeira para preservá-los. E não tem como diferir, nós não temos outra opção. Ou você tira aquilo que é podre, ou você vai ver tudo apodrecer naturalmente. Semana passada, ouvimos o estarrecimento de Paulo a respeito do pecado de incesto que estava sendo praticado por um homem, membro da igreja, libertinagem essa que nem entre os pagãos era permitida. Mas apesar da gravidade, a igreja era conivente e agia com muita naturalidade, quando deveriam, Paulo disse, lamentar tamanha desgraça. A igreja não poderia permitir que isso acontecesse com tanta naturalidade no meio dela. Mas Paulo vem denunciando: vocês estão permitindo e ainda estão sentindo orgulho. Por essa razão, Paulo demonstrou estarrecimento maior diante do fato. Se o pecado na igreja era algo gravíssimo que já deveria ter resolvido, o jeito com que a igreja estava se relacionando com o pecado estava estarrecendo o apóstolo. A conivência era tão alarmante que Paulo não perde tempo com relação ao que deve ser feito. O homem deve ser entregue a Satanás para o arrependimento. A igreja, então, Paulo deixa claro, deveria agir, expulsar tamanho pecado, buscando ver o infrator arrependido. Bom, o texto de hoje vai continuar na mesma situação. Contudo, Paulo agora vai apresentar as bases teológicas para expulsar o infrator. Ele começa atacando o problema básico. A vanglória deles é inadequada para a situação. Está errado sentir orgulho diante disso. Devido à vanglória, não percebiam que o pecado que eles achavam ser irrelevante ameaçava contaminar todo o corpo. Era necessário, então, Paulo diz, vocês devem jogar o velho fermento fora, a verdura podre,
para que não se contaminem e sejam de fato uma nova massa, uma massa santa. E com a mudança de metáforas, ele os lembra, então, daquilo que os tornou limpos, o sacrifício do Cordeiro Pascual de Deus limpou vocês. Bom, isso nos faz pensar o seguinte, irmãos: disciplinar não é somente importante para a vida do faltoso, mas é também vital para a igreja. Isto é, o que Paulo está dizendo aqui entre linhas é que quando a igreja ela se esquiva de tratar o pecado no meio dela, ela não somente está produzindo um mal na vida do homem, do transgressor, mas Paulo diz: vocês estão trazendo prejuízo para vocês mesmos. Isto é, vocês estão admitindo uma fruta podre. A fruta podre está no meio de vocês, e vocês o todo irão apodrecer se não tirar essa fruta podre. Portanto, se a gente que ouviu o sermão passado precisa de um motivo para agir contra o pecado público, contra o pecado em nosso meio, bom, o motivo é: ou você expulsa, ou você coloca a sua vida em risco. Você quem sabe. Você decide. Ou você tira aquilo que está podre, ou você vai ver o corpo todo apodrecer. E aí? Vamos ao texto então, para a gente entender a argumentação de Paulo com relação a esses pontos que nós colocamos aqui. Veja que Paulo diz no verso 6: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo inicia novamente tocando na ferida, retomando o assunto do orgulho. O orgulho, é um problema pontual que Paulo vem tratando desde os capítulos anteriores. E nós já sabemos que tanto a sabedoria do mundo como o status social daquele homem pode ter alimentado a forma como a igreja estava se relacionando com aquele infrator que estava cometendo incesto no meio da igreja. Mas, independente do que seja o motivo que estava levando o orgulho da igreja, o que Paulo está querendo mostrar aqui é que o orgulho deles estava olhando para o pecado, estava dizendo: isso aí, não vamos esquentar a cabeça, não é tão relevante assim. João Calvino, comentando nas pastorais, chega a dizer que, abre aspas, se achavam tão imbuídos de orgulho que acreditavam que viviam nas condições de uma idade áurea, quando na realidade estavam cercados por muitas coisas que eram ímpias e desditosas. Isto é, eles tinham a consciência: não tem nada de errado. O que é que está tendo de errado aqui? E por causa disso, orgulhosos não removiam o pecado. Paulo então diz que o orgulho deles não é bom. Olhe, esse orgulho de vocês não é nada bom. Isto é, quando pensam que estão agindo corretamente, para olhar para o pecado e dizer: não, isso aí a gente não vai esquentar a cabeça, é problema dele. Paulo está dizendo: opa, calma, porque na verdade tem um problema sendo causado. Há um problema sendo causado no corpo. Há um dano corporativo sendo causado. Então Paulo lança uma pergunta: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? A pergunta retórica, é óbvio, é uma tentativa de fazer com que a igreja, mais uma vez, diante de tantas perguntas, mais uma vez Paulo está chamando a atenção retoricamente para fazer com que o cristão pare e pense: tem alguma coisa aí que parece que a gente pode estar se estragando. A gente parece que está correndo perigo. Paulo está perguntando: olha, vocês sabiam que vocês estão correndo perigo com relação a isso?
e a tentativa de produzir a reflexão do quanto está correndo perigo, ou de quanto estão correndo perigo tão iminente de serem estragados pela fermentação, Paulo quer chamar a atenção deles. E o que significa fermento, fermentação? O apóstolo está recorrendo a um ditado popular judaico. O fermento, também conhecido entre os judeus como levedo, consistia da massa retida da última fornada. Isto é, como não era algo abundante na época, uma pequena porção de massa de pão era guardada, deixando que fermentasse, e que seria posteriormente acrescentada a massa nova. Mas durante esse processo, era possível que bactérias nocivas contaminassem a parte guardada, que contaminaria automaticamente, quando misturada, toda a massa, causando dano à saúde de todos. Gordon Fee, pastor da Assembleia de Deus, comentando esse texto, ele lembra algo muito importante. Embora o Antigo Testamento, na verdade, não chegue a dizê-lo, além de ser uma celebração religiosa, a festa dos pães sem fermento provavelmente era uma norma sanitária. É muito provável também que, por causa do processo de fermentação, que semana após semana aumentava os perigos de contaminação, os israelitas tenham recebido uma ordem de, uma vez por ano, remover de suas casas todo o fermento. Durante a festa, eles assavam somente pães sem fermento, de cuja massa eles tornavam a reiniciar o processo após a festa. Bom, consoante ao que ouvimos, fica claro, entendam, que a ilustração do fermento contaminado transmite a ideia de sua ampla penetração e seu potencial para levar a resultados danosos, e com isso, o fermento, usado por Paulo, se tornou símbolo do processo pelo qual um mal se espalha insidiosamente em uma comunidade até que o todo tenha sido infectado por ele. Isto é, traduzindo, a maçã podre estragará o cesto inteiro. Melhor ainda, o pecado daquele homem vai contaminar toda a congregação. Corinto não levava a sério o pecado, nem o mal em si, nem o risco de serem totalmente contaminados por ele. E Paulo está dizendo, vocês não estão considerando que basta uma ovelha doente para infectar o rebanho todo. Paulo então exorta a igreja dizendo, verso 7, olhe novamente. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo, como um bom judeu, conhecia bem a cerimônia da remoção de fermento das casas judaicas. Está na lei do Senhor, está no Pentateuco, a gente vai chegar lá. E pelo que pode se observar, essa analogia que Paulo usa aqui, ou essa metáfora que ele tem proposto no texto para trazer significados espirituais, ele está apontando para um dos acontecimentos mais importantes da história do povo judeu, que é o sacrifício do Cordeiro em Êxodo capítulo 12, que é o evento que antecede a Páscoa, onde o Senhor fala das questões do pão sem fermento. Queria que você fosse lá para dar uma olhadinha comigo em Êxodo capítulo 12. A partir do verso 15. Veja as instruções do Senhor a respeito do pão. Êxodo 12, a partir do 15. Isso falando sobre as festas, né? E no caso as festas dos pães sem fermento, ou a festa dos pães sem fermento. Olha só como diz o texto. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel.
No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no sétimo dia terão santa convocação. Se você quer uma base, por exemplo, como o dia do Senhor passou para o domingo, né? Aqui já tem um indício. O Senhor manda cultuar no primeiro e no sétimo. Verso 16, no primeiro dia vocês terão uma santa convocação e também no sétimo dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Talvez você não tenha percebido, na análise do texto, uma análise rápida, uma leitura rápida, mas porque o Senhor diz, livre-se do fermento, não comam o fermento. É porque fazer isso antes da Páscoa significava o processo de purificação. Comer pão com fermento era tido como algo impuro, uma vez que o pão fermentado estava cheio de bactérias nocivas. Então o Senhor está dizendo, tire o fermento, para dizer, olha, se purifiquem dos pecados. Então era um processo de purificação para o povo de Israel. Mas não somente isso, deixar o fermento velho no Egito simbolizava também deixar as coisas velhas no Egito e que Deus viria com libertação. Olha aí de novo Êxodo 12, veja o verso 33, o que é que diz? Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam, todos vamos morrer. Verso 34, o povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Pule aí para o verso de número 39. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Bom, vamos tentar resumir aqui. Quando Israel saiu do Egito, levando somente uma massa limpa, sem fermento, o cordeiro havia sido morto. O que Paulo quer dizer com isso? Deixar todo esse fermento, trazer essa analogia. O pecado do homem no meio da igreja é como um fermento velho que contamina toda a massa. E assim como os judeus se livraram do fermento velho no Egito, a igreja deve remover o pecado. Só que tem uma diferença enorme, pontual. Os judeus foram orientados a pegar o pão sem fermento, porque a Páscoa chegaria, porque o cordeiro, ele seria morto, então eles deveriam se purificar, porque a Páscoa iria ser celebrada. Era preciso purificação para o livramento das garras do Egito que estava chegando. Quando Paulo usa isso para a igreja, e no caso da igreja, eles deveriam expulsar aquele homem, não porque seriam purificados e libertos, mas porque já foram limpos e libertos da escravidão do pecado, porque o Cordeiro de Deus já foi morto. A teologia de Paulo é formidável aqui. A igreja não poderia tornar irrelevante aquilo que tornava os impuros escravos. Permitir tal coisa era o mesmo que fermentar a massa, trazendo impureza para todos. Então é como se Paulo estivesse dizendo,
vocês precisam expulsar o mal do meio, pois vocês são novas criaturas em Cristo, libertos do pecado ou libertos do pecado, e vocês não podem mais permitir que o pecado habite no meio de vocês. Vocês agora são santos e não podem tornar a impureza como algo irrelevante, porque vocês foram libertos da impureza, e permitir que a impureza continue no meio de vocês, vocês serão contaminados. Portanto, acabem com esse fermento no meio de vocês, e dessa maneira continuem sendo um povo santo, o povo santo de Deus. Com essa ideia, Paulo chega à aplicação final da metáfora, que é o verso 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. A conclusão lógica de Paulo é: eles deveriam tirar o pecado, o que é como deixar a casa limpa de fermento, para poderem se tornar aquilo que são, povo santo de Deus. Para isso ele reflete a festa de 7 dias, período que os judeus eram proibidos de comer qualquer coisa com fermento. Pastor, então Paulo está orientando a nós celebrarmos a Páscoa e festa sem fermento. Não. Os cristãos não devem celebrar a Páscoa judaica, porque seria uma negação do próprio sacrifício de Cristo que substituiu a Páscoa. Na verdade, como Simon Kistemaker acertadamente diz, Paulo está figuradamente falando sobre a alegria que os cristãos sentem por saber que estão limpos do pecado. É uma exortação para celebrar a pureza em Cristo. É uma exortação para celebrar a liberdade em Cristo. É uma exortação para celebrar uma vida de obediência, pois Cristo excluiu todo o fermento velho, ou seja, tudo aquilo que era velho, que nós carregávamos, Cristo desfez. Paulo chama de, preste atenção, que ele diz assim: nem com fermento do mal e da maldade. Essa palavrinha aí é a mesma quando o diabo faz alguma ação. Essa mesma palavrinha é usada para descrever os atos do diabo na história. E isso mostra que o fermento do mal e da maldade representam o velho homem ainda escravizado do pecado, sendo cavalo do cão. É alguém que vivia à disposição da velha natureza. É alguém que vive para o pecado e trata o pecado como irrelevante. Por isso, diz Paulo, o pão nosso é o pão da sinceridade e da verdade. O termo sincero aqui traz a ideia de alguém que tem uma mente purificada. É símbolo de um crente que vive em santidade. E quando ele diz também a verdade, é alguém que está imerso na realidade do Evangelho. É alguém que está limpo e que foi limpo pelo Evangelho e que está vivendo uma nova vida. Santos não vivem como o velho fermento. Santos não comem fermento. Santos são novas criaturas em Cristo, abandonam o velho fermento, lançam fora aquilo que é podre para que se mantenham purificados. É por isso que veremos a semana que vem Paulo dizendo: tire do meio de vocês aquele que foi ou que diz que é irmão, mas é idólatra, que é avarento, que é bebarrão. Não comam nem com eles. Aí a gente vai deixar para a semana que vem. O de hoje já deu. O que é que a gente pode aprender então? Que
precisamos pensar diante dessas questões. Eu espero que o sermão de domingo ainda esteja na sua mente, porque esse agora só vai encaixar mais, só vai lhe atormentar mais, e eu espero que o Espírito Santo faça isso mesmo, atormente o coração de vocês, para vocês entenderem a seriedade do assunto. Eu queria que você atentasse, prestasse atenção, a partir de agora. O orgulho é característico nessa fase do argumento. Havia um problema sério, o pecado, já vimos aqui, e ninguém poderia ousar olhar para ele e pensar, não há nada de mal nisso, não tem problema nenhum. Mas iluminados por uma sensação intimamente contrária ao Evangelho, os coríntios reinterpretavam os fatos, tornando aquilo que trazia dano como algo sublime. Eles sentiam orgulho do pecado. Não estamos distantes disso. Tratamos o pecado de forma tão irrelevante que julgamos desnecessário confrontá-lo. Na verdade, somos passivos de tal forma que nem parece que há uma declarada infração da lei de Deus. Repare, você acha que Paulo está sendo bruto? Você acha que Paulo está sendo duro ao ordenar que o homem seja expulso? Talvez seja isso. Achamos tratar o pecado como algo tão duro, enquanto nós estamos regando os jardins da impureza. Sofremos quando infratores são disciplinados, mas nos alegramos quando eles desfilam suas alegorias pecaminosas. Na verdade, nós soltamos confetes diante dos carros alegóricos, conduzidos pelas imoralidades, pelos pecados que se arrastam. Aí isso se chama orgulho. Por que orgulho? Pessoas orgulhosas fazem de si mesmo ponto de referência para a existência. Elas que determinam em seus diversos pressupostos o que fazer, o que pensar, como agir. Elas não estão preocupadas com nada. Por isso usam máscaras o tempo todo, escondendo a face do infrator. Orgulhosos normatizam e romantizam coisas sérias. Mas você acha que essa é a vontade de Deus? Será que Deus também se presta a tamanha conivência? Talvez também seja esse o nosso problema. Talvez o Deus que supostamente confessamos, não o Senhor pactual, santo, 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 que os anjos se curvam perante a sua glória, talvez o Deus que nós confessamos, na realidade seja mais um ídolo entre tantos que carregamos. Por isso ele é tão camarada, tão fofinho, tão meu amor, como ele é meu amigo, ele come comigo, ele deita comigo, ele ri comigo, ele assiste filme comigo. Mas o que acabamos de ouvir hoje deveria destruir nosso orgulho, deveria nos acordar dessa letargia, conivência. O que Paulo está fazendo é estimular e promover a santidade, principalmente quando descobrimos que pessoas estão vivendo publicamente seus pecados, estão como fermento, cheios de bactérias nocivas, destruindo a alma, ou seja, eles estão morrendo, e você, cheio de orgulho, simplesmente tem contribuído para a cerimônia fúnebre. Não trate o pecado de forma irrelevante. Ele deve ser tratado. E a questão é simples, um outro ponto que Paulo coloca. Paulo alertou sobre não somente os danos causados pelo pecado ao infrator, mas também os danos causados à comunidade.
E como já vimos, uma ovelha doente coloca em risco o rebanho todo. Uma fruta podre colocada no meio das boas coloca em risco todas. Um pecador que não é tratado, ele contamina todo o povo de Deus. Como isso acontece na prática? Preste atenção. Quando a besta fera foi solta, era comum ouvir indagações do tipo, eu estou falando por códigos. Colocar um ladrão no poder é afirmar que o crime compensa. Você ouviu isso muito. E creio que aqueles que usaram um pouco de massa cefálica consideraram lógica a frase. Eleger um ladrão é dizer, o crime compensa, vale a pena ser ladrão, porque você se torna presidente. Contudo, nós não somos tão inteligentes e não usamos a nossa massa cefálica nas questões espirituais. Observe bem. Recentemente encerramos o estudo do terceiro mandamento e discutimos aqui entre os homens como é difícil cumprir a lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vimos as razões para tal observância. Agora prestem atenção como as coisas funcionam. Alguém em nosso meio começa a contar piada em nome de Deus. Umas piadinhas com o nome de Deus. E embora alguns não gostem, ainda se divertem. Como ninguém expressou reprovação, essa brincadeira é repetida. Ela é reproduzida. E vai sendo reproduzida em outros momentos, com outras piadas. E sem percebermos, estamos divulgando figurinhas no WhatsApp com o nome de Deus, fazendo piadas, usando o nome de Deus em vão para tudo aquilo que é fútil, e tudo começou com uma simples brincadeira não reprovada. Vou falar sobre o dia do Senhor, que a peia já começou entre os homens. É um mandamento que nós iniciamos. Não é esse também um dos mandamentos mais quebrados? Hoje mesmo, carnaval, tem muito cristão na praia, né? Chega o domingo e tem alguém se divertindo pelo mundo, uma piscininha, uma praia, um futebol, um sítio, um passeio. Muitas são as opções postadas na internet, ainda bota lá, curtindo o domingo. Mas no outro ele chega aqui como se nada tivesse acontecido. E o fato só dele postar na internet, porque olha, eu sou hipócrita, eu sou um pecador, mas quando eu peco, eu tento esconder meu pecado. Tem gente que é tão descarado que ele ainda bota na internet. Aí no outro domingo ele chega, está aqui, como se nada tivesse acontecido. Ele postou na internet, é porque ele não está preocupado com isso. E você, meu irmão, que viu, pouco se importa também. Aí então outro irmão vê e diz, acho que não tem nada demais pegar uma praia. Isso aí nós vamos transmitindo paulatinamente, até que o dia do Senhor começa a perder o significado. Todo mundo então começa a achar normal que o dia do Senhor não é tão importante assim. Quer um exemplo? Você quer um exemplo? Olhem para vocês e vejam um exemplo. Quantas vezes foram instruídos a guardar o dia do Senhor? Quantas vezes? Tornaram tão irrelevante o domingo que vocês só tinham um culto para usar a manhã de domingo em diversão. E qual de vocês se levantou e disse, isso está errado, hoje é o dia do Senhor? Ninguém. Por quê? Porque todo o corpo foi contaminado.
Vocês viveram na prática o que Paulo disse. Vocês, orgulhosos, tornaram irrelevante o pecado, contaminando todo o corpo. Não tratar o pecado é colocar em risco a vida espiritual da igreja e a sua também. É abrir as portas para a contaminação. É a conivência para a decadência, é o caminho para apodrecer o corpo, e a culpa é sua, pois não teve coragem de dizer: pare de usar o nome de Deus em vão. Arrependa-se desse pecado e não cometa mais ele. Pare de profanar o dia do Senhor, pois esse é um dia onde nossos corações exclusivamente devem estar dedicados a Ele. Mas às vezes até você elogia. Que bronze, minha irmã. Ficou linda, viu? Parabéns. E aí a gente está brincando com bactérias nocivas. A gente está brincando com os abutres que estão se alimentando de pessoas publicamente corruptas, e que aos poucos vão se alimentar das coisas boas que nos restam. E a podridão vai começar a se espalhar. E como falei, olha aí fora, quebrar o dia do Senhor é algo tão normal, não é não? É ou não é? Se você disser: ei, domingo é o dia do Senhor, fundamentalista, neopuritano, radical. Sabe por quê, irmão? Começou com um negligenciando e contaminou o corpo todo. Está vendo como é perigoso? Está vendo como é danoso? Ovelha doente tem que ser tratada. Se não quer ser tratada, deve ser tirada para não contaminar o corpo todo. Nós não temos outra opção. Nós não temos. Principalmente, irmãos, porque nós devemos considerar um elemento importante. Nós somos povo de Deus. Paulo ilustrou usando Israel sendo liberto da terra do Egito para nos fazer enxergar a nossa libertação. Estávamos mortos, perdidos, escravizados por uma força sedutora e que nunca fugiríamos pelas garras dos nossos próprios méritos. Éramos, como diz o profeta Ezequiel, um aborto, sem valor algum. Mas, como diz em Deuteronômio, foi com a mão forte e poderosa que Ele nos libertou para sempre. Isso não foi um chamado para libertinagem, mas para servir em santidade. E com isso devemos abandonar o velho mundo com todas as suas paixões para vivermos uma única paixão, que é Cristo. O que Paulo está nos mostrando então, irmãos, que isso significa que a nossa velha natureza deve ser mortificada para vivermos a pureza do Evangelho, para vivermos a verdade, para vivermos em santidade. E talvez o que nos falta é isso, santidade. Falta mais paixão pelas coisas da eternidade. Falta pensar mais nos céus, na glória eterna. Falta pensar naquilo que está acima do sol. Falta tirar mais os olhos deste mundo e visualizar mais as nuvens celestiais. E aí talvez, se formos santos mesmo, o pecado não vai reinar em nosso meio. Se vivermos de forma santa, o pecado não terá espaço, porque toda a lei de Deus será amada e guardada.
Como vai sua vida de santidade? Como vai? Quem reina em você? O Egito ou a Nova Jerusalém? O que te dá mais prazer nessa vida? Estar na casa de Deus ou na praia? Estar na casa de Deus ou no sítio? Estar na casa de Deus ou fazendo coisas que Deus não ordenou no domingo? Cristo te libertou de toda desgraça e você ainda quer voltar para ela? Você ainda quer viver do mesmo jeito? Cristo te limpou e você quer voltar para a sujeira? Você quer viver sujo? Mais uma vez, irmãos, conversando com os homens, dizíamos o quanto o culto é glorioso. Deus falou com Moisés: você vai libertar o meu povo e vai trazê-lo aqui para que ele me adore após a libertação. Quando saímos de casa e nos reunimos no dia do Senhor, estamos dizendo: vim te adorar, Deus, porque me livraste do poder do pecado. Eu vim te adorar porque eu era escravo do pecado, e o Senhor como um forte me libertou. Por isso eu dedico este domingo ao Senhor, conforme o Senhor me ordena, porque o Senhor me livrou das forças do pecado, e o inferno não é mais uma ameaça para mim. Por isso que eu te adoro todo domingo, o dia todo. Contudo, ainda assim, tratamos o pecado de forma tão irrelevante, quando Deus exige de nós santidade. Abandonem seus pecados, sejam santos, larguem as velhas práticas e andem na verdade. Com toda certeza você será não somente santo, mas santificará os outros ao seu redor. Assim como o fermento velho contamina toda a massa, pessoas santas contaminam outros com santidade. Vou usar vocês de novo como exemplo. O irmão nosso está como ele disse, na conveniência cristã, que eu acho que ele quis dizer consciência, lá em Campina Grande. E eu observei, ele lançou alguns livros nos grupos. E eu fiquei muito feliz, porque quanto é que é, tal, tragam para mim, eu pago com 30 dias, com cheque, para a grande tribulação e tal, e cada um tentando um negócio ali, querendo comprar livro. Quem imaginava isso? Anos atrás. Quem diria que vocês iriam se tornar amantes de ler? O amante do ler para crescer espiritualmente. Quem disse? Quem imaginou isso um dia? Eu mesmo, quando cheguei em 2019, nos 6 primeiros meses, a única certeza que eu tinha é 2020 eu vou embora dessa barca. Ou eu vou embora, ou eu vou morrer. Ninguém imaginou isso. Mas alguém chegou e infectou vocês, não sei quem, e positivamente foi se espalhando nas casas das nossas famílias. Alguns homens começaram a ler, mulheres começaram a ler, clube do livro surgiu, mulheres começaram a crescer espiritualmente, homens começaram a enxergar a necessidade de liderar suas famílias a partir das leituras, e muita coisa foi mudando, até quem não lia nem mensagem do WhatsApp, como Douglas, passou a ler. Imagina o que você pode fazer no meio do povo de Deus vivendo de forma santa. Imagine, jovem, o que você pode promover na juventude sendo santo. Imagine vocês, homens, o que vocês podem promover entre os homens vivendo de forma santa. Mulheres, já imaginaram a influência de vocês vivendo uma vida santa, os impactos? Gente santa dissipa trevas.
jogai o velho fermento fora e vivam para o Cordeiro. Bom, eu concluo. O supermercado me ensinou a observar a podridão dos frutos da minha casa entre os sãos, para que os bons não sejam contaminados. O Evangelho, ele não nos ensina outro caminho. Ele tem ensinado a tratar os pecados para que nós não sejamos contaminados. O que você vai fazer a partir de hoje? Paulo não está instruindo o seu intelecto. Paulo está orientando o seu coração para que você, a partir de hoje, trate os pecados. Só lhe dê a glória. Obrigado. Nos purifica, Senhor, e nos dá a coragem para obedecer aos teus mandamentos. É duro, Senhor. Também é desafiador. E por isso nos auxilia. Para que, debaixo das tuas orientações, venhamos a te obedecer. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra.